Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Alisson Freire, ele é da Comscope. Vamos conversar hoje, Alisson. Muito obrigado por a gente poder falar, poder ter esse encontro em momentos complicados, difíceis, as pessoas reclusas nas suas casas. Enfim, tem muita história bacana para contar. A Comscope é uma empresa que está bastante inserida no mercado, na área de rede. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar, não é isso? Exatamente. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade, Flávio. Em nome da CoinScope, desde já agradeço a oportunidade. Puxa vida, que legal. Faz assim um overview da Comscope pra gente, né? O que é a empresa, qual é o segmento que ela está inserido, as linhas de serviços, de produtos que ela tem, né? E tem cá alguns assuntos mais específicos que eu quero te perguntar depois. Maravilha. Bom, a CoinScope é uma empresa que tem aproximadamente 45 anos de mercado. No Brasil, nós estamos completando 20 anos de mercado. No ano passado, a CoinScope ela concluiu a aquisição da Ares e da Ruckus, trazendo também para o seu portfólio essa parte de networking. Então, a CoinScope ela é muito conhecida no mercado hoje pela parte de infraestrutura passiva, toda a parte de cabeamento de cobre, cabeamento óptico, mas agora também tem no seu portfólio essa parte de networking por meio da solução Ruckus e também outros mercados, como é o caso de antenas para 5G, onde nós temos uma vertical focada em Service Provider, e bem como também essa parte de CPS, que são os modems que nós temos dentro das casas das pessoas. Puxa vida, você, num breve momento, falou tantos segmentos de comunicação que eu fiquei impressionado aqui, né? Desde o cabeamento, que é o mais antigo, o mais tradicional, e diversas formas de conexão sem fio, né? Hoje em dia a gente vive a era do sem fio, seja na área de dados, na área de imagem, voz, enfim. Nessa área do sem fio, né? Qual é o portfólio que vocês têm? Qual é o tipo de solução? Vamos entrar um pouco mais específico. Parece que vocês têm também uma solução bacana para IoT, não é isso? Exatamente. Um ponto muito importante que você mencionou a respeito de IoT é que quando a gente fala de IoT, nós não estamos falando isoladamente de dispositivos que se conectam à rede por meio de Wi-Fi ou por meio de uma conexão cabeada. Nós estamos falando também de outros protocolos, de outros meios de comunicação, como é o caso, por exemplo, de BLE, Bluetooth Low Energy, Zigbee, que permitem que você consiga, por exemplo, conectar uma fechadura inteligente ou até mesmo fazer um rastreamento de ativos por meio desses outros meios de comunicação. Além de toda essa parte de rede convergente, onde a gente consegue entregar Wi-Fi em conjunto com esses outros protocolos que conseguem endereçar essas demandas de IoT, a gente também tem todo um portfólio de switching, né, bem como também toda a parte de Private LTE, onde você consegue fazer um e-beam de wireless, por exemplo, onde nós temos uma presença muito grande, principalmente no mercado americano, com uma tecnologia chamada CBRS, que basicamente é o Private LTE. Você me contava antes que essa tecnologia não está nesse momento disponível no Brasil por uma questão de frequências, mas eu fico imaginando, né? Seja com 5G ou LTE, um ambiente de manufatura, um chão de fábrica, ou até uma área, uma região agrícola, uma fazenda, como eu poderia ser bem servido por uma solução dessas? Mas vocês têm outras, né? Então, como é que vocês implementam? Quais são as soluções que vocês implementam no lugar dessas que ainda não podem ser usadas? Com o nosso portfólio de Wi-Fi, hoje, a gente consegue endereçar praticamente todas essas necessidades, porque a gente tem tecnologias patenteadas que fazem com que a gente consiga endereçar muito bem esse ambiente de radiofrequência. Então, diversos casos de uso, desde a parte de manufatura, healthcare, education, a gente consegue endereçar uma solução para cada necessidade. Você me contava antes que vocês têm aí uma penetração bastante grande, tanto no segmento de educação, varejo, healthcare, né? Conta um pouquinho sobre isso, né? Qual é o tipo de aplicação que esses clientes demandam e qual é o tipo de solução que vocês implementam? E você estava já emendo, possivelmente já indo na esteira do Wi-Fi 6, né? Que é o topo, crista da onda hoje.
Exatamente. Quando a gente começa a analisar essa demanda de Wi-Fi 6, se a gente compara principalmente com os padrões mais antigos, né, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, esses padrões eles traziam no seu nome a palavra throughput. Então, como que eu deixo tudo mais ágil, mais rápido? Porém, o padrão Wi-Fi 6 ele traz no seu nome a palavra high efficiency. Exatamente como que eu deixo o ambiente mais eficiente, como que eu trago mais eficiência para esses ambientes. E a gente tem visto uma evolução tecnológica em todas essas verticais que você mencionou. Quando a gente analisa a vertical de education, por exemplo, a demanda de Wi-Fi para o ensino digital, onde a gente consegue realmente endereçar essas necessidades da sala de aula que está evoluindo, né, porque os alunos eles têm métodos de aprendizado diferentes, né, mas também não se limita somente a uma necessidade de Wi-Fi, a gente pode pensar também na parte de pesquisa e desenvolvimento, onde você consegue colocar sensores IoT no ambiente externo e utilizar essa mesma infraestrutura da CoinScope para trazer esse dado de modo centralizado. Analisando a vertical de varejo, que é uma vertical muito forte também para a necessidade de Hooks Cloud, onde você tem uma equipe de TI enxuta e você precisa muitas vezes gerenciar diversos ambientes. Você vê também uma evolução dos POS para POS conectados e você precisa que esse POS funcione, porque senão quanto que custa uma loja minha específica parada durante algumas horas, né? O impacto na experiência do usuário final que está tentando comprar um produto e não consegue, então você precisa ter uma conexão confiável nesse ambiente. E a mesma coisa healthcare. A gente vê muita questão de telemedicina, rastreamento de ativos, medições de pressão arterial por meio dessa infraestrutura provida pela CoinScope. Não, dispositivos médicos, imagina a possibilidade de você poder ter com velocidade, agilidade, né, e grande disponibilidade, você resolveu o IoT na área médica. Mas aí eu tenho uma pergunta, você me contava que vocês estão trabalhando uma solução agora que é o Ruckus Cloud, né? Que é exatamente uma evolução, estou entendendo eu, que tem a ver com tanto o alcance quanto o gerenciamento. Conta um pouco dessa solução e se ela, que de alguma forma também está inserida nessas verticais que vocês estão trabalhando. Perfeito, completamente. A solução Ruckus Cloud ela é perfeita para essas verticais. A gente consegue endereçar com a solução Ruckus Cloud qualquer necessidade, porém, nessas verticais a gente acaba vendo um ROI muito mais rápido, né, pelo fato de você ter a simplicidade de gestão desse ambiente e conseguir implementar novas localidades, tanto com novos pontos de acesso, quanto também switches, de modo muito simples e ágil. Mas eu diria que a solução Ruckus Cloud ela tem 3 pilares. Né? Basicamente, quando a gente analisa a nova arquitetura, que é uma arquitetura baseada em microserviços, exatamente para prover a flexibilidade que os negócios vêm demandando. Então, eu não posso ter uma arquitetura muito complicada para eu poder disponibilizar um novo serviço para o meu cliente. Eu preciso realmente ter a arquitetura baseada em microserviços para que eu possa agregar novos serviços de modo muito ágil para atender às necessidades de negócio atuais. Né? O segundo ponto é a parte de inteligência artificial, para que a gente possa auxiliar os nossos clientes a compreender um pouco melhor o ambiente, porque a gente estava conversando anteriormente, volume de dados eles têm. O problema é você conseguir analisar esse volume de dados, o que acaba sendo humanamente impossível. Então você traz a inteligência artificial exatamente para você poder definir por meio de severidade o que está acontecendo na tua rede. Então você tem diversos níveis de severidade e você pode endereçar somente o que é mais crítico, que vai impactar o teu negócio. Mas não adianta somente monitorar. A gente precisa também remediar. E entra aí a parte de machine learning, em que a gente consegue entender o que está acontecendo na rede do cliente, no ambiente do cliente, e sugerir uma ação. Né? A gente reduz a análise da causa raiz, porque a gente já passa a compreender o que está acontecendo e já sugere o que você deve fazer para corrigir aquele problema que está causando um impacto no teu negócio. Puxa vida, a inteligência artificial, enfim, ela é utilizada tanto no aspecto do dimensionamento como na autogestão do dia a dia, né? E ajudando a solucionar problemas. Isso é muito interessante. Exatamente, porque quando você faz um investimento em uma solução de infraestrutura, como que você mensura aquele investimento que você realizou? Se ele está sendo efetivo ou não? É exatamente aí que entra a questão de inteligência artificial,
para te munir de dados, para você poder ter informações, mensurar realmente como que está o desempenho do teu negócio. Então você passa a compreender como é que está a saúde do teu ambiente e você pode passar também a definir níveis de serviço, SLAs, para que caso aquele nível de serviço caia, você já possa tomar uma ação em cima daquilo. Tá, perfeito. Bom, vamos tentar ilustrar isso de alguma forma. Você me contou numa conversa prévia que existem casos de grande volume de implantação de redes, espaços abertos, enfim, tem um ou dois casos muito interessantes. Compartilha com a gente que eu acho que vai ilustrar bastante isso tudo que você está falando. Não, perfeito. Basicamente, falando da solução RUCOS da CoinScope, nós temos o caso da Copa do Mundo no Brasil, onde nós conseguimos auxiliar diversos estádios a ter um Wi-Fi de qualidade, né? E, novamente, o Wi-Fi, nesse caso, se torna muito crítico, principalmente na experiência do usuário final. E também a questão do Rock in Rio, em que o ano passado o Rock in Rio acabou provendo Wi-Fi gratuitamente para todas as pessoas que estavam lá, e nós estamos falando de uma densidade de aproximadamente 100 mil usuários diariamente, né? E que a gente precisava prover o Wi-Fi para todo esse ambiente. E nesse caso, a solução RUCOS conseguiu endereçar muito bem a demanda desse grande evento. Não, quando a gente fala de Wi-Fi, a primeira coisa que vem às nossas cabeças é pensar no nosso Wi-Fi doméstico, que não tem nada a ver com o Wi-Fi nessas proporções que você falou, é evidente. A hora que você imagina um Rock in Rio, aquela aglomeração de tantas dezenas de milhares de pessoas, 100 mil pessoas, algo que jamais aconteceria agora por causa do que a gente está passando. Enfim, para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre o mercado, né? Como é que é o mercado mundial nesse segmento? Eu não sei se você tem dados mais específicos aqui da nossa região e do Brasil. Sem dúvida. RUCOS Cloud trata-se de algo primordial na estratégia da CoinScope, exatamente porque a gente tem acompanhado um crescimento de 44% ano a ano dessa demanda de gestão em nuvem. E falando especificamente do nosso mercado Caribe e América Latina, a gente está falando de um crescimento de 40% na taxa anual, né? E analisando especificamente o Wi-Fi, gestão de Wi-Fi em nuvem, a gente está vendo quase 50%, em torno de 48% de crescimento. Então, é um mercado muito estratégico para a CoinScope, que a gente consegue endereçar as demandas diretamente dos clientes finais, mas também dos provedores de serviço, os MSPs, porque eles podem customizar a oferta e entregar algo no sentido de OPEX ao invés de CAPEX para o cliente final e customizar toda a interface da solução para colocar o logo deles e fazer essa oferta diretamente para os clientes finais. Ah, puxa vida, muito interessante. Quer dizer, os parceiros, as pessoas que vão ter o atendimento do cliente podem levar o brand deles, mas usando Powered by CoinScope, alguma coisa assim. Exatamente, eles conseguem oferecer ao cliente final basicamente 4 grandes benefícios: a simplicidade de gestão, um TCO reduzido porque a gente passa a falar de OPEX, né? A mesma qualidade de conexão confiável que eles já estão habituados com os produtos da CoinScope RUCOS, né? E basicamente essa oferta de MSP onde ele customiza todo o ambiente e ele faz essa gestão automatizada para os clientes finais. Fantástico, puxa vida. Gostaria muito de quando passasse essa nefasta crise sanitária que a gente está vivendo, eu poder estar contigo presencialmente, visitar vocês, quem sabe ver um showroom, bater um papo, gravar um novo Papo Fácil. Vamos combinar? Combinado. Esperamos a próxima oportunidade. Em nome da CoinScope, eu gostaria de agradecer a oportunidade e desde já me coloco à sua disposição e à disposição do seu público. Vamos conversar sim. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com Alisson Freire, ele é engenheiro sênior de sistemas da CoinScope. Fique bem, fica seguro em casa e até essa próxima vez. Até lá. Até a próxima. Obrigado.